Só continuando nossa aulinha sobre empuxo, nós temos que o empuxo vai ser dado sempre em fluidos, independente do fluido que nós estamos falando. Se nós estivermos falando de água, nós usamos os dados da água. Se nós estivermos falando do ar, nós vamos usar os dados do ar. Mas se a gente tiver, por exemplo, lá um cubinho de gelo na água, como esse cubinho de gelo nós temos que ele vai estar em equilíbrio, vão ter duas forças agindo sobre ele. A força-peso, porque ele tem uma massa, então tem a força-peso, que aponta para o centro da Terra, enquanto que também vai ter a força de reação. Como ele está na água, a água vai fazer uma reação para cima, que nós chamamos ela de empuxo. E o empuxo nós temos até uma formulinha para a gente poder calcular ele, que é o empuxo igual ao VDG. VDG. Só que o volume é do líquido deslocado e a densidade também é do líquido deslocado. Se nós estivermos falando do ar, é do ar deslocado em relação à força-peso. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó. Um balão de ar quente tem massa igual a 150 kg sobre a ação do ar. Ele permanece em equilíbrio a uma altitude de 300 metros. Qual o empuxo realizado pelo ar sobre o balão? Dados: a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade do ar igual a 1,2 kg por metros cúbicos. Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer nesse exercício. Olha só, nós temos aqui o balão. Tem lá o balão bonitinho. A cestinha do balão, aquela coisa toda. Mas o balão, ele vai ter duas forças atuantes sobre ele. Primeiro, a força-peso. E o segundo, o empuxo. Que no nosso caso aqui, independente se está no ar ou se está na água, também vai ser empuxo. Só que olha só, nós temos que o empuxo é igual à força-peso. Porque as duas, como ele diz que o balão está em equilíbrio, o balão não vai nem subir e nem descer. Então significa que as duas forças vão se anular. Ou seja, ele colocou dado pra caramba aí para confundir a nossa cabeça. Porque olha só, o que interfere ele estar em 300 metros de altitude? Nada. Por quê? O empuxo é igual à força-peso. O que interfere? A densidade do ar ser igual a 1,2 kg por metros cúbicos. Nada também. Por quê? Nós temos que a força empuxo é igual à força-peso. E nós, se calcularmos, vai ser a massa vezes a gravidade. E aí nós temos que no exercício a massa, ele falou que é 150 kg, substitui aqui dentro, 150 vezes o G que ele falou que é igual a 10, ou seja, o empuxo igual a 1.500 newtons. Pessoal, só vou abrir um parênteses. Olha só a densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico. Esse carinha aqui, se você analisar, você pode falar assim, nossa, professor, é muito próximo da densidade da água. Negativo. A densidade da água, nós temos que é 1 grama por centímetros cúbicos. Então toma muito cuidado. Aqui é quilogramas por metro cúbico, por metros cúbicos. Se a gente for falar de densidade em quilogramas por metros cúbicos, nós vamos ter que são 1.000 quilogramas por metros cúbicos. K minúsculo. E não esquece da caixa d'água lá. Uma caixa d'água tem 1.000 litros. 1.000 litros é 1 metro por 1 metro por 1 metro. E aí nós temos que é 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Então não vamos confundir esse carinha aqui com esse carinha aqui. Se você pegar, nós vamos ver no próximo exercício a densidade da água do mar, que é um pouquinho maior que a água pura. Olha só o segundo exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, um iceberg flutua com 10% de seu volume acima do nível do mar. Sabendo-se que a massa específica da água do mar é
1,04 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa específica do gelo. Titanic. Oh. Não, brincadeira. Pessoal, olha só. Se a gente tem aqui, vou desenhar assim, ó. Tem a água e tem lá o nosso iceberg. Eu vou desenhar quadradinho, porque eu sou ruim de desenho. Aí, ele fala que só 10% desse carinha aqui que está para fora. Mas 10% do volume. E ele fala aqui para baixo, ó, se a gente for analisar, se tudo é 100%, vão sobrar 90% do volume na parte de baixo. E ele quer que a gente calcule a massa específica. A massa específica, no nosso caso, vai ser a densidade. Igual o cálculo da densidade, só que massa específica, que vai ser massa sobre o volume. E ele não falou mais nada além da densidade da água. Ele só falou que a densidade da água do mar, vai ser aqui do mar, vai ser 1,04 gramas por centímetros cúbicos. Ai, professor, aí ferrou. Não, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Nós temos que vai ser a força-peso e a força de reação, que é o empuxo. Se nós formos colocarmos o diagrama aqui, como ficaria? Ficaria a força-peso vai ser igual ao empuxo. E qual é a fórmula da força-peso mesmo? Massa vezes a gravidade. A massa de quem? A massa do bloquinho. Então se eu achar a massa, ó, eu consigo colocar aqui? Consegue, ó. Então a gente vai achar a massa para jogar aqui. Mas, professor, ele não deu o valor do volume. Não tem problema, ó, porque a gente tem que o empuxo não é o VdG, que é do líquido deslocado, e a densidade do líquido deslocado. Ó, de cara, gravidade vai embora com gravidade. A gente pode cortar. E a massa, no nosso caso aqui, ó, o volume do líquido deslocado vai ser esse carinha aqui, ó, que é o 90% do iceberg. Esse carinha aqui, se a gente for transformar, ó, 90%, 90%, 90 por 100. Então, é 90% do volume do bloquinho inteiro. Então, que se a gente fosse fazer essa continha, corta um zero com zero, corta mais um zero, anda uma vírgula, que é 0,9 do volume do bloquinho. Ou seja, o volume do líquido deslocado é igual a 0,9 do V do bloquinho, do volume do bloquinho. Substitui aqui dentro, ó. Esse carinha que a gente achou que é 0,9, então 0,9 do V vezes a densidade do líquido deslocado, que a gente tem que é 1,04. Então 1,04. Olha só, eu não vou ter volume em cima e volume embaixo? Sim, então eu vou cortar volume com volume. Então a densidade, no final das contas, olha só como vai ficar. Densidade vai ser igual. Qual que é a massa que nós encontramos? A massa é todo mundo que está aqui, ó. Então é 0,9 do volume do bloquinho, porque a gente tem que o volume deslocado é só 90%, vezes 1,04, dividido pelo volume total do bloquinho. Ou seja, de cara, a gente pode cortar esse cara com esse cara, e a densidade lá do nosso iceberg vai ser 0,9 vezes 1,04. Que se a gente fizer essa continha aqui do lado, vai ser 1,04 vezes 0,9. Esse cara aqui dá 36, vai 3, dá 0, desce o 3, e esse cara dá 9. E aí tem 1, 2, 3 vírgulas. 1, 2, 3 vírgulas. Então esse cara, ó, a densidade do bloquinho ou do iceberg, vou colocar IC, vai ser 0,936. Mas o que? Qual é a unidade? Pessoal, olha só. Esse 1,04, qual que é a densidade que a gente usou? A gente usou esse carinha aqui, ó, gramas por centímetro cúbico. Então aqui nós vamos colocar gramas por centímetro cúbico. Pessoal, faz um pouquinho de sentido também o bloquinho estar 90% abaixo
e ele ser 90% da densidade da água do mar. Professor, se ele tivesse 80% para baixo, aí ele poderia falar também que é 80% da densidade do mar. Professor, metade, então significa que a densidade é metade da densidade do ar. E assim por diante.